Olá, agora eu vou mostrar para você o nosso simulador e qual a vantagem que você terá ao utilizá-lo. No simulador, a gente vai comparar os principais regimes tributários para o profissional da área de saúde. A gente vai falar a pessoa física, a pessoa jurídica do Simples Nacional no anexo 3, no anexo 5 e no lucro presumido com equiparação hospitalar e com INSS uniprofissional. A gente tem a opção de escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai usar só a pessoa física, se a gente vai colocar equiparação hospitalar, se a gente vai utilizar o ISS uniprofissional na conta, na comparação, ou com a equiparação hospitalar que é completo, ele preenche aqui para a gente o que a gente estiver utilizando, tá? No nosso caso, para mostrar para você, eu vou deixar aqui só pessoa física, você escolhe o número de sócios, que aqui a gente usa até 4. Ah, não são 4, são 2 sócios, então muda aqui para 2, tá? E aqui ele já muda o que está preenchido aqui. A gente tem aqui a opção de marcar, por exemplo, se você quer usar direto o mínimo, e aqui ele já preenche para mim qual é o valor necessário para atingir o fator R que precisa, tá? E aí eu colocaria 140,36. Então o mínimo não adianta. Então eu teria que ter aqui nessa receita 1.600. Aí tá falando falta 58, tá? 1.860. Aí sumiu aqui o aviso. Aqui ele me diz qual é o fator R que está desse cálculo. Aqui a gente está usando uma receita pequena de 20 mil, as deduções dedutíveis de 5 mil, sem folha de pagamento. Se colocar já a folha de pagamento para um funcionário, ele já calcula aqui qual o valor do INSS que ele está sendo utilizado na conta, o valor do FGTS, tá? E ele já vai utilizar isso na referência. Então vou colocar aqui de novo o mínimo, que agora ó, o fator R subiu para 38. Aí dá para usar o mínimo como anexo 3 e marco aqui também para calcular no anexo 5 o mínimo também, tá? Que aí aqui a gente vai ver quanto vai ficar a alíquota efetiva de cada um deles, utilizando todos os impostos. E como aqui a gente está usando o valor mínimo também, eu vou utilizar no mínimo para equiparar aqui para a pessoa física, tá? Aí a gente vê aqui a carga tributária de cada regime tributário. Se tiver autônomos, você vai colocar o autônomo aqui também, você vai preencher junto com o autônomo, tá? Ele vai te dar aqui a soma dos 12 meses da folha de pagamento, o valor necessário para atingir o fator R da soma, tá? E fica tudo bem claro. Ah, eu quero usar aqui com equiparação hospitalar. Qual é a porcentagem da receita equiparada? No curso, a Rita explica exatamente a parte teórica que você precisa para fazer essa equiparação hospitalar. Aí, por exemplo, aqui 50% é equiparado. Aqui ele já vai calcular o valor desse imposto. A gente vê que não vale a pena pela alíquota efetiva, mesmo com equiparação hospitalar. Ele está utilizando 50% da receita, 10 mil. 10 mil sem equiparação e 10 mil com equiparação. Com ISS de 5%, tá? Se for um ISS de 2%, aí já muda aqui o quadro um pouco. Se for de 5, por exemplo, ó, vai para 29, 2%. Se fosse uma despesa maior, aqui ele já mudou a situação. Com 100 mil de receita, só 20 mil de despesa, você está longe de bater o fator R. Mas quem fatura 100 mil não tem 20 só. Uma folha de pagamento, vamos subir aqui para 5 mil, por exemplo. 2 funcionários. E o Prolabore agora, ó, tá falando 12 mil. Então a gente vai ter que botar no teto, o mínimo no teto aqui. E fazer aqui, ó, a diferença, 5 mil reais. Então, se for 2 sócios, tá? Senão a gente vai ter que mexer no Prolabore desse cara aqui. Então eu zero esse cara aqui, se for um sócio só. Tiro o teto aqui e boto o valor que eu preciso aqui de 16 mil. Aí quando a gente aumenta o Prolabore, a gente paga mais o quê? E imposto de renda Prolabore, que a gente não paga aqui no anexo 5. A gente já está levando isso em consideração para fazer o cálculo. Deixa eu tirar os dependentes aqui para diminuir a despesa. E aqui para comparar, como a gente está usando, né, o teto do Prolabore, eu vou botar aqui o teto também, tá? Desmarco o mínimo e boto o teto.
Aí, nesse caso, mesmo forçando o Prolabore para R$16 mil, a soma total de imposto que a pessoa vai pagar ainda está melhor aqui no anexo 3. Ou se tiver a possibilidade do ISS sobre uniprofissional, a 2%, sobre a receita, né? Ou uniprofissional. Dependendo do lugar tem. Aí tem que ver a quantidade do valor, que é o uniprofissional. Tá? Aqui a gente tem a opção de preencher os dados para você salvar esse planejamento. Você pode salvar. Você pode carregar um planejamento que já esteja salvo. Salvar. Então esse aqui é o planejamento que está salvo. Posso carregar esse aqui, que é o outro. Ele já mudou aqui os dados. Se eu carregar esse novo aqui, ele já colocou na situação que está pronto aqui. Além disso, a gente tem esse aqui que compara esses regimes tributários, e a gente tem essa opção da tributação híbrida. Então aqui ele está comparando a tributação híbrida entre pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Então ele vai te dar o valor que você vai pagar na pessoa física e vai somar aqui ao lado a alíquota efetiva dos dois juntos. Aí você tem que comparar essa tabela com essa daqui, para ver qual alíquota efetiva está valendo mais a pena. Aqui a gente viu, por exemplo, aqui a receita, vou botar 50 mil. 30 mil. E aqui 70 mil. Aqui não vamos colocar as despesas todas para não ficar na cara, né? Que aqui a gente tinha colocado 25 mil, então vou botar 15 mil de despesa. ISS era quanto? 130 e sobre o teto. 130 e sobre o teto. Tá? Aqui ele dá o valor que você vai pagar como pessoa física, o valor que você vai pagar como pessoa jurídica, e aí ele soma. Como aqui não atingiu o fator R, a gente vai ter que mexer aqui 10 mil, 12 mil. Ó, aí aqui já está pegando o PF mais anexo 3, onde eu controlo isso, que eu quero ver aqui, ó. PF mais anexo 3, ele já está dando os dados. Se eu quiser PF mais equiparação, ele vai mostrar os dois aqui, tá? Muito simples de usar, muito claro para mostrar para o seu cliente, tá? Outras coisas legais que a gente tem aqui, a questão de alíquota de imposto de renda, porque é muito comum somar as receitas. Se esse cara tiver algum outro aluguel, se tiver algum outro concurso, ou militar, ou qualquer coisa, vai somar. Aí você vai preencher aqui, você vai ver o anual do Prolabore, da receita do consultório, do que ele ganha pela CLT, de algum outro lugar, de alguma faculdade. Você vai preencher tudo isso, ele vai fazer o cálculo aqui e vai dizer o quanto você vai pagar de imposto. Então você já vai projetar essa questão do imposto no seu planejamento tributário, tá? Para o seu cliente entender que quando chegar na hora de entregar as declarações, tá? Você pode até pegar com ele esses dados, ó, você tem despesa médica, você tem pensão, você tem despesa de construção, que ele vai dizendo aqui, ó, eu tenho sim 3.500 de despesa de construção, tenho mais 2.000 de despesa médica. Aí ele já vai baixando aqui no imposto a pagar, mas ele vai ficar ciente do que ele tá recebendo, tá? E por último, o valor do RPA, para o seu cliente entender, ó, se eu estou pagando aqui um parceiro R$5.000, eu tenho que, o parceiro vai receber esse valor líquido e eu, a clínica, tenho que fazer essa retenção aqui para o RPA. Então, só para esclarecer. E aqui também para você medir o fator R. Então, você pode colocar as despesas, a receita, você vai preencher tudo, todos os meses que você tiver, e aí ele vai te dar qual o fator R aqui no final. Tá? Então, você vai acompanhando o fator R, você faz o planejamento, você faz PF-PJ, você acompanha a líquida do imposto de renda, você faz o RPA e você acompanha o fator R. Então, é um planejamento completo para o seu
para o seu cliente. Então você vai cobrir ele de todos os lados. Então não tem muito erro e fica muito claro. É um acompanhamento muito interessante que você vai dar para ele, tá bom? Esse aqui é o nosso simulador. Você tem 12 meses de acesso a ele e depois você pode renovar.